Aí eu queria saber direto de você, né? No Brasil de hoje, como é que você define essa instituição chamada Homem Negro? Queria saber das suas palavras. Se a gente, e aí eu vou me apropriar, não tenho, acho que nem como, não me apropriar de Fanon, né? Se a Uhum, gente for partir da máxima do Fanon, que o homem negro não é um homem. Então a humanidade, o direito de ser homem, nunca foi totalmente entregue ao homem negro. uhum, No Brasil de hoje, o homem negro ele é descartável, cancelável com muita facilidade, invisível para alguns instrumentos governamentais e muito visível para outros. Ele é completamente estereotipado, principalmente se partirmos na sua comparação com o homem branco, né? Ele tem o uhum. direito de amadurecer mais tardiamente. Muitos homens de 30 anos que são chamados de garotos, meninos, que ainda estão aprendendo, enfim. São produzidos discursos referentes ao homem negro hoje, e poucos deles são produzidos por homens negros. Eu gosto da definição de autonomia da Neuza Santos Souza, Uhum. que é a capacidade de exercer um discurso sobre nós mesmos. O homem negro é um sujeito que é violentado constantemente, em sua maioria, o que eu posso ver, inclusive na prática no nosso dia a dia. Veste muitas máscaras, é solitário, disfarça essa solidão através de muitas outras coisas que talvez nem sejam tão saudáveis assim. Eu acho que o que conclui Neuza, desse saber-se negro, né, que é viver a experiência de ter sido massacrado em sua identidade, confundido em suas perspectivas, submetidos a Uhum. exigências, compelido a expectativas alienadas. Mas eu acho que, sobretudo, ela diz isso também, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. E eu acho que é isso que a gente faz, tenta fazer, né, arduamente. Uhum. Esse resgate, essa várias contrapropostas do que é imposto ao homem negro. Mas se a gente for falar definição de homem negro hoje no Brasil, de uma maneira bem ampla, é esse sujeito aí. Eu acho que você tocou num ponto aí que, infelizmente, não tem como a gente não ter. Eu odeio demais usar um outro referencial para falar, né, da masculinidade negra, falar do homem negro, do homem preto. E você usou um contraponto que eu acho que é muito válido para isso, né? Esse ponto de amadurecimento, né? É, o homem branco tendo o direito de amadurecer depois, então, desde muito cedo, eu acho que isso já acontece, né? É, o menino, eu vou colocar de uma maneira geral e genérica, né? O menino, ele é atraente porque ele é bobinho, então ele é um anjinho, tô falando do menino branco. Ele é um anjinho, aí depois ele é um nerd, aí depois ele é o que tá ali meio bobo, então ele é bobinho e tal. E a gente com certeza não vê esses direitos sendo dados, né? E eu vou dizer que são direitos mesmo. A homens negros, né? Um menino ele já amadurece rápido, ele já tem que ser esperto, ele já tem que ser desenvolto. A gente já tem que também ter estratégias de defesa que são baseadas nisso, né, na prontidão antecipada, né? Então, já tem que prestar atenção, já tem que se portar de tais maneiras, você não tem o direito de ser ingênuo, você tem que acordar para isso. E eu acho que esse é um bom ponto de distinção que entra muito naquela máxima que de vira e mexe eu repito também, né, de onde estão os homens negros enquanto os brancos se desconstroem, e também quando eles se constroem, né? O que que a gente está fazendo enquanto todo mundo tem a licença poética de ser bobo, de não prestar atenção, de ser alienado, né, de viver no mundo da lua, dessa infância até prolongada, né, da qual homens negros praticamente não têm direito, né? Se tipo, até pegar o paralelo ali com a diminuição da maioridade penal, a gente sabe onde vai esbarrar isso. Então, acho que é muito importante a gente fazer essa linha de distinção, porque parte de um parâmetro, parte de um local, parte de um ponto de partida. Ó, não temos como dizer que somos iguais, já porque a gente começa assim, né? Não sei se faz sentido para você. Sim, sim, com certeza. Principalmente quando isso parte de um incômodo meu também, sobre essa popularização das rodas de masculinidades, sabe? Quando a gente vai pensar o negro, eu sempre tento pensar também, não tem como deixar essas rodas de masculinidade de lado. Uhum. Que vamos popularizar ali de 2015 para frente, se não estiver errado, onde tem homens brancos se reunindo. Quando a gente fala de rodas de masculinidades, a primeira ideia que eu tinha era isso, cara, é um monte de homem branco reunido Sim, falando sobre o direito deles de usar saia e incômodo de fazer a barba, sabe? sim. E eu falo,
Pô, eu não me vejo nisso, cara. Minhas questões são, tem um genocídio em curso aqui, eu não me encaixo nesses caras, Sim, sabe? sim, sim. E aí parte desse incômodo, eu acho que esse trabalho de masculinidade também, e se a gente for falar sobre homens negros, né, sobre essa definição de homem negro, é esse homem desajustado. Então a definição de homem que tem, pô, eu meio que não tô nisso aqui, cara. Não Eu não tem tô como, nesse menino que eu posso ser criança quando era criança, né? Eu não posso ser jovem, pô, eu não posso pensar em, olha, eu vou, ensino fundamental, tá chegando meu ensino médio, o que é que eu vou fazer de curso, sabe? Uhum. Muitas vezes, isso é um debate que a gente pode até puxar sobre evasão escolar, né? Sim, Os homens negros, eles estão, em sua maioria, preocupados em trabalhar, cara. Pô, eu vou estudar para quê? Daqui a sim, cinco sim, anos eu vou ser doutor, vou ser alguma coisa, daqui a 10 anos eu vou tentar sim. ter uma vida digna. Eu preciso disso agora, né? Eu preciso Agora, disso agora e eu tenho que amadurecer para isso, sabe? sim, de fato, de fato, de fato. Então, é um ser humano desajustado hoje. É, verdade. E eu acho que você trouxe ali um ponto interessante, né, dessa questão de roda de masculinidade, porque eu acho que para mim é bem isso mesmo, né? Tá, vamos lá, porque o meu caminho foi esse, né? Antes do Parentalidade Preta foi procurando, eu acho que de todo mundo acaba sendo um pouco parecido, né? Você entra para essa questão de questionamento de masculinidade. Ah, beleza, eu preciso entender aqui, até porque vem uma demanda, a gente vai começando a entender os fatores que levam, né, até socialização masculina, enfim. Várias coisas que entram nesse meio. E aí, quando você vai ver falando de grupo de masculinidade, é exatamente isso, né? Cara, você usou esse exemplo aí pra mim que é o que ilustra isso. Vamos usar saia, vamos, sabe? Sério, cara, vocês estão falando disso aqui. Pô, eu não consigo entender um monte de coisa que talvez esses caras tenham gerado, né? Vocês agora estão falando de usar saia, mas antigamente eram Sim, vocês que excluíam a gente, que faziam. Então, e aí você vai racializar o debate, e eu já tive muito retorno e muita questão, assim. O cara foi racializar o debate, aí ele foi silenciado no grupo. Ué, a gente tá falando de masculinidade aqui. Quando eu racializei o debate, ninguém reagiu, ninguém falou nada. Quando falou que era para botar uma saia ou para não sei o quê, aí foi aquela comoção. Aí eu falei assim, pô, mas e aí? Imagina um negão andando de saia ali na quebrada. O que que você. Aí, silêncio. Aí, quem é que vai discutir isso, né? Quem é que vai estar discutindo esse tipo de coisa? Para onde a gente vai levar essa discussão, né? De coisas que são muito mais urgentes. Você não saber se você vai ver o seu filho crescer, você não vai saber o que que você vai poder ser, se você vai ter direito, né? Como você falou aí, pô, olha só, eu tenho que trabalhar, cara, nesse negócio de procurar uma profissão, de não sei o quê. O que me empregar e pagar primeiro vai ser. E muitas vezes a gente perde muitos meninos nessa brincadeira aí. Enfim, muito legal você ter trazido esse ponto, cara, muito legal mesmo. Bom, eu e vou. tem um negócio, né, que eu acho que isso Não, acho que não, está pode falar, travando um desculpa, pouquinho pra mim. acabei de travar, pensei que você tinha terminado. Pode falar, por favor. Não, só concluir. Tem um ponto sobre isso também, que você trouxe, né? Sobre o negão de saia na quebrada. Isso reflete até hoje, quando a gente vai convidar homens negros para essas rodas, né? O cara vai falar assim, porra, cara, vai falar de fragilidade? Porra, vou falar disso. Sabe, a gente parece que tem uma hegemonia também de homem e desse espaço já que é construída, né? De que as rodas de masculinidade vai ter um modelo de homem a ser seguido. E aí acaba Uhum, que afasta muita gente. Porque sim. quando a gente propõe um encontro, ou até mesmo falar sobre saúde mental, que é um outro temática também, a gente cai nisso, né? De falar sobre as minhas fragilidades, só que o outro a gente distancia a partir do momento que o outro não quer falar das fragilidades dele, Uhum, inconscientemente, né? Então, para eu falar das minhas fragilidades, eu vou ter que acessar um outro campo que eu não sei se eu estou pronto, eu quero prático, sabe? Eu quero praticidade. sim. Então, talvez pensar como que eu vou lidar com minha raiva, como que eu vou lidar com minha frustração, né? Como que eu vou lidar com o meu dinheiro que está acabando. Sim. Então, é muito maior. Pô, pode crer, cara. Aí eu acho incrível porque a gente vai entrando para outros lugares dentro desses lugares, né? Não é. E pegando o gancho que você falou, são questões práticas, né? Ah, beleza, eu vou ficar. Porque vai entrar pra discussão e eu falo assim, cara, e aí? Eu vou ficar puto pra caralho e eu vou fazer o quê com essa raiva? Eu sinto muito medo e muita raiva o tempo todo. Não é essa, eu não posso parar pra sentir algumas coisas, porque se eu parar pra sentir, eu paro. E aí? E essa raiva? E isso tudo?
E de fato, né, pensar onde a gente está. E aí a gente está entregando até ferramentas para quem quiser cooptar isso, no final das contas. Como é que a gente está lidando com isso? Como é que a gente está tendo ações propositivas para isso? Que base a gente está criando, né? Como é que a gente está projetando isso para agora e para depois? Acho que é muito importante a gente levantar esses questionamentos, porque eles têm que ser levantados, né? Beleza, como você falou aí mesmo, vamos fazer aqui um grupo reflexivo. Beleza, para quê? Respirar? Para e respira. Respira, sente seu corpo, sente. Cara, calma aí. Primeiro, antes de qualquer coisa. Isso aí tem um valor inestimável, mas não agora. Vamos lá, eu quero fechar a mão e dar na cara de quem for falar comigo. O que que eu faço? De pessoas que não sabem, né? Eu quero afogar todas as minhas inseguranças em coisas que vão destruir minha vida. O que que eu faço? A gente tá falando disso, não tá falando de, ai, respira, bota a saia, junta, abraça no meio da sala, numa faculdade com ar-condicionado, com a sala no auditório, não é? Sabe? Acho que a gente precisa muito marcar esse território dessa forma quando a gente fala de masculinidade negra e eu vou dizer rodas, mas encontros para falar sobre sentimentos, né? Sim, sim, perfeito. É isso. Não Bom, tem nem o maravilha. que acrescentar mais. Bom, eu vou para a próxima aqui para a gente continuar, né? Eu queria que você dissesse como é que você define essa construção dessa subjetividade dentro do que você acredita, e dentro do que você estuda, pratica, essa construção dessa subjetividade chamada masculinidade negra. Como é que você define ela? Uhum. É uma definição complexa, não tem como, assim como qualquer outra definição. Mas eu vou tentar aqui me pegar a dados, né, maioria dos dados. Uhum, Então, é muito difícil, e aqui eu vou ter que chover no molhado, não tem jeito, mas é muito difícil construir uma estrutura psíquica harmoniosa quando seu corpo não é vivido e pensado como local e fonte de vida e prazer, né? Então, é uma subjetividade construída a golpes muito delicados de machado. Eu acho que é necessário a gente ter referenciais positivos durante essa construção. Você faz isso muito bem aqui no Parentalidade Preta. E lá no meu TCC, eu lembro de fazer uma análise sobre como a representação social do negro nas telenovelas e no cinema brasileiro tem implicado nessa construção, né? Tendo em vista que a gente consome muita novela, querendo ou não, a gente consome filmes brasileiros. E até muito pouco tempo atrás, acho que até hoje, na verdade, o ideal branco é uma meta colocada ao negro. Isso é indiscutível. uhum, E a partir do momento que você deseja esse ideal, o embranquecer-se, né, você cai numa extinção da sua própria identidade. sim, Então, o embranquecer-se pouco tem a ver, na verdade, com o desejo da pele alva em si, né? Mas o desejo ao acesso da mochilinha invisível do branco. sim, Então, que é, entre aspas, o ser universal, né? Nessa mochilinha dele vai ter o direito de vir, que a gente comentou aqui, a própria questão da autonomia, né? O uhum, direito a uma vida digna, de fato. Direito de ser fútil, de ser medíocre, talvez o direito de eu pensar em ter saia, né? Em algum sim, momento da sim, minha vida. sim, Então, exigir a nós essa excelência sempre, então minha nota é 10, 9,5 nem rola, também é uma forma de nos desumanizar. E aí que tá. Como que a gente constrói uma subjetividade harmônica que nos permita o direito de ser humano, de fato? Eu acho que a gente precisa fazer aí um resgate dessa ancestralidade. Então eu preciso me enxergar enquanto um homem para que eu possa exercer esse papel de maneira mais autônoma, positiva, positiva para mim e para os outros que estão ao redor, na minha sim, comunidade. E por que eu falo para mim? Porque muitas vezes o homem negro ele cai numa sobrecarga de expectativas que gera a sua própria implosão, quem pode chamar assim. Então eu preciso ter referenciais positivos para construir uma subjetividade que, consequentemente, vá suportar viver, não sobreviver, mas viver, com a impossibilidade do fim imediato do racismo. Então, se a gente for definir essa construção dessa subjetividade hoje, no Brasil, é exercida no sentido de não nos permitir ver vida para além dos estereótipos impostos. E aí, se a gente for aprofundar em modelos de família, nos agenciamentos do próprio capitalismo e uhum. dessa captura neoliberal, a gente não vai sair daqui, não.
É. né? Mas é essencial que possamos construir políticas públicas, construir e efetivar, principalmente em relação à diminuição de carga horária de trabalho semanal, para que a gente possa pensar e viver para além do tempo de trabalho e de toda a desgraça que espera um domínio negro. Então, isso que a gente fala de tempo, eu acho que é muito importante para a gente ter o tempo de poder parar às vezes, né? Porque tem Uhum. essa coisa de, cara, eu não vou parar, porque se eu parar, eu sei lá, cara, o que fazer se eu tiver parado, né? Sim, sim. Eu não sei. E aí a gente tentar lidar, e eu acho que o que mais pega dentro do trabalho, na psicologia, que é uma profissão majoritariamente feminina e branca, e eu acho que a gente Uhum. pode falar depois de identificação, de tudo isso, e esse tempo de trabalho que a gente precisa justamente tentar organizar ele, organizar esse tempo de trabalho com o tempo de lazer. E aí esse debate ele é indiscutivelmente inerente à questão política, à questão de políticas públicas, Uhum. porque não adianta eu tentar trabalhar com um homem ou uma pessoa negra algumas possibilidades e estratégias que vão ser impossibilitadas pelo próprio sistema que ela vive, né? Sim. Então, pela própria região, pela própria complexidade da legislação, né? Da sociedade que vai ver ela enquanto essa pessoa carregada de estereótipos. Então, talvez ver essa humanidade seja um impedimento na construção dessa própria subjetividade. Uhum. É, ter a chance Eu de acho. parar, né? Eu acho que é muito útil também a gente trazer a chance de parar sem ser julgado, né? Se dar ao direito de parar para não ser julgado, né? Cara, calma aí, descansa, é isso mesmo, tô descansando, tô à toa. É, muito negado, né? Muito negado esse local do ócio, esse local da produtividade, do ócio produtivo, né? Para que a gente possa pensar e falar assim, não, cara, inclusive descansando eu também estou produzindo, né? Tô aqui me recuperando para poder ir para de repente outra empreitada, né? Ter o direito ao descanso e à improdutividade, não ter essa cobrança, né? E eu falo isso assim, até de experiência própria, de ter sempre aquele pensamento, pô, poder estar fazendo alguma coisa, porque a gente sabe, inclusive, né? E eu acho que foi muito bacana você ter batido nisso é que o grande problema das vezes por exemplo, vamos colocar em como a gente está hoje no contexto econômico, até com esse viés neoliberal. O cara fala assim, vamos botar um modelo de cara aqui que a gente provavelmente conheça, ou que quem está ouvindo a gente também conheça. O irmão tá lá, tem o trabalho dele, conseguiu pagar um carrinho ali, e no tempo livre ele vai falar assim: vou rodar aqui com um aplicativo para fazer um extra. E aí começa nessa parada. A gente não tá levando para nenhum outro lugar, estamos levando para uma realidade tangível nossa aqui. Pô, vou rodar aqui de noite para fazer um extra, vou rodar aqui o final de semana para fazer um extra. E o problema, para mim, é óbvio que eu não estou diminuindo nenhum outro problema dentro desse contexto que eu estou criando aqui. Mas o problema é quando o cara vê que tá dando certo. Tipo assim, pô, tá vindo extra. E aí começa, pô, mas eu tô rodando, tá vindo extra. Eu tô trabalhando mais e tá vindo extra. Então esse aqui é o caminho, né? Mas a gente sabe muito bem que quando a gente está falando, que a gente está falando aqui de masculinidades pretas e masculinidades negras, a gente sabe muito bem do perfil do cara que a gente está falando, que está rodando com um aplicativo aí, com um carro, e enfim. Às vezes tem cara que aluga carro para rodar, são outros matizes dentro disso tudo. Mas assim, o problema não é não estar conseguindo, porque a economia está se voltando até para isso. Seu self-made man você fez ali, e aí tá dando certo. Quando parar, né? Já que tá dando certo, eu não preciso parar. Já que, pô, eu tô rodando aqui com o meu aplicativo, tá dando certo, eu tô conseguindo uma pontinha extra aqui, e a saúde, vai. É óbvio que a gente não tá falando aqui de necessidade, eu tô falando dessa figura, né? Dessa pessoa que viu que se ela tentar algo a mais, vai conseguir, e vai ter sempre algo a mais, porque é o modelo econômico para o qual o mundo está se desenhando. Vai ter algo a mais ali para te fazer querer mais, para você achar que só depende de você, quando a gente não tem seguridades naturais asseguradas. Então, eu acho que é muito bom você trazer isso, justamente para a gente pensar nesse fato, né? Não é o de não conseguir, pô, consegui, aqui, e agora? O que que eu vou fazer? Qual o direito que eu tenho de parar agora que eu consegui? Eu vou conseguir lidar com essa minha parada, sabendo que eu podia estar ali fazendo dinheiro para melhorar a minha vida, para dar condições para minha família. Acho que é muito importante a gente pensar nesse panorama também, né? O que que eu gosto? Você pegou no ponto essencial, viu? Por que que eu gosto de sempre falar sobre
a gente precisar lutar e ver isso enquanto um debate totalmente entrelaçado à questão da política pública. Porque eu já fui esse cara, tá? Esse cara Quem não foi? do aplicativo, É. então, quem não foi, exatamente. Então, no final da minha graduação para lá, pô, pegava meu carrinho aqui, meu paliozinho que eu tenho, e eu ia rodar, porque tinha muito estágio, então era onde eu fazia meu dinheiro, né? Uhum. Entre eu tinha a liberdade, entre muitas Sim. aspas, do tempo, né? Então eu poderia parar, enfim. Mas o que é que acontece quando a gente fala sobre, principalmente, esses tipos de trabalhos? E aí eu não sei se você e o pessoal que está ouvindo a gente acompanha esses memes de TikTok, de Instagram, que é o quê? É o pessoal criticar o CLT como se fosse a pior coisa do mundo, Sim, é. sabe? Deus me livre ser CLT. E não sei o quê, e não sei o quê. Só que, cara, você tá, sabe, você tá criticando e colocando como uma alternativa um trabalho onde você vai rodar ali 14 horas por dia para tentar conseguir, vamos supor, uns 5 mil, 6 mil reais por mês. Dentro desse salário, você vai ter pelo menos metade, se seu carro for próprio, para gastar com combustível e alimentação na rua, porque querendo ou não, a gente alimenta na rua, combustível e manutenção do carro, que a quilometragem vai lá em cima. Sim. E aí você vai ter, sei lá, 2.500 para você conseguir viver, né? E você não conseguir viver porque você vai estar 14, 16 horas do seu dia rodando de aplicativo, se Sim. estressando, sabe? Então, pô, é isso aqui que é bom e o CLT seria ruim, né? Por mais horrível que seja o CLT, Sim. né, que tenha toda exploração, toda a questão institucional que a gente sabe, né? A carga horária é excessiva, então se a gente coloca 44 horas semanais, mas tem um tempo de deslocação que vai para 50 às vezes, essa carga Sim. horária, né? 50 sim, semanal eu estou chutando muito baixo, né? Aham. Mas é algo a ser chamado a atenção, sabe? De que a gente precisa justamente de tempo, e um tempo que seja de qualidade, para a gente poder construir uma subjetividade harmônica, né? Uma subjetividade psíquica que seja harmônica com a gente, né? Que a gente possa ver nossa humanidade através disso. Sim. Porque eu não consigo construir uma subjetividade de um homem que ele é cercado por estereótipos e de alternativas nem tão legais assim, no Uhum. sentido jurídico da coisa, Sim. né? Para tentar ver outras possibilidades, né? Tentar falar assim, olha, tem outros referenciais que não sejam esses. E aí também a gente fala sobre esses referenciais positivos. Que para mim, vou Uhum. repetir, vai ser chovendo molhado, né? Falar É. disso aqui no Parenta, porque é um trabalho, eu acho que é essencial para a gente fazer, de ver esses referenciais positivos na gente. Nossa.